Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu quero te prometer que nesse vídeo você vai sair com uma visão mais ampla sobre funil de vendas para a tua operação de marketing, para a tua agência. Hoje eu sou o fundador e diretor de Growth da Lure Digital e cuido de toda essa parte que envolve marketing e processo comercial. Growth é exatamente você ter esse ímpeto de sempre buscar as alavancas que vão ampliar o teu faturamento. Growth não é só marketing e vendas, Growth é todas as áreas da empresa, mas o foco que eu quero trazer são as alavancas que aumentam o faturamento da receita primeira, ou seja, do teu time comercial. Como é que tu vai estruturar um processo de marketing para trazer o lead certo? Como é que tu vai tratar esse lead ao ponto dele gerar o máximo de receita naquilo que a gente chama de um front da parte comercial? Porque se você não sabe, o comercial da tua empresa, ele deve vender, mas depois que o cliente já entra na tua operação, existe um back de comercial, que é você vender outros produtos para aquela mesma pessoa, vender renovações, vender aquilo que pode aumentar o LTV, que é o Lifetime Value, basicamente o total de receita que um cliente coloca na tua operação no período de 12 meses. Tudo começa com o teu branding. A gente, às vezes, quando vai falar de funil de vendas, já vai direto para a parte do marketing. Qual é a diferença de branding e marketing? Branding é a tua marca, é aquilo que tu quer transmitir quando as pessoas se lembram, por exemplo, de um McDonald's. Então você lembra daquela batata, você lembra daquelas cores, você lembra daquela marca forte, que inclui diversos cenários, como uma criança feliz, que inclui um lanche gostoso, tudo isso é o branding da marca. Enquanto que o marketing é aquilo que vai gerar oportunidade de mercado. Então a diferença de um brand para o marketing é que basicamente o brand ele vai ser aquela solidez da marca forte e o marketing é aquilo que vai captar pessoas para estar perto dessa tua marca, que vai gerar oportunidade de negócios surgirem, fechamentos e vendas. Se você só olha para o teu marketing, se você só olha para o funil de vendas em si, qual é o problema? Os leads são cada vez mais caros. Captar um lead hoje, 2026, vai sempre ser mais barato que captar um lead 2027, se você não trabalhar brand junto. Então, primeiro se certifique que você tem uma marca sólida, que você tem um Instagram sólido, que você tem uma logo sólida, que você tem um propósito sólido da tua empresa, uma visão de negócio, uma proposta única de valor. E então, só então, a gente vai falar de funil de vendas. Tudo começa então no funil de vendas de maneira bem prática, a parte primeira, que é o criativo. Você precisa saber se comunicar com o teu público. Aqui na Lure a gente ataca oficinas. É o nosso público-alvo. O comportamento desse dono de oficina não vai ser o mesmo comportamento de captar, por exemplo, um dono de, sei lá, loja de carro. É um outro comportamento. Então, o que você precisa fazer nesse momento inicial é testar ângulos de comunicação. Uma boa prática que você pode fazer é entrar dentro daqueles ambientes mais virais, onde o teu público-alvo gosta de assistir. Então, quais são as comunicações, quais são os ângulos que esses comunicadores se comunicam com essa audiência? Qual é a grande alegria desse dono de oficina? Qual é a grande tristeza desse dono de oficina? Qual é o grande medo desse dono de oficina? Se você mapear toda essa estrutura, depois você começa a pensar qual é a grande necessidade dele, qual é a grande expectativa, que ele acorda cedo pensando qual é os resultados que ele tem hoje, que podem ser frustrantes se comparados às expectativas que ele tem. Quais são os desejos dele? Aquilo que não necessariamente ele começou o dia pensando, mas é a grande meta de vida. É aquilo que ele sempre idealiza. Você vai usar tudo isso para formatar os teus testes de criativo. Nesses testes de criativo, você precisa pensar em conteúdo, pensar em formato e pensar em ângulo. Conteúdo. Vamos dizer que eu vou falar sobre indicação. Depender de indicação é um problema. Esse é basicamente um conteúdo, depender de indicação. Eu tenho o ângulo de atacar de cara. Por que depender de indicação é um problema? Eu tenho esse ângulo de explicar por que é um problema. Outro ângulo que eu tenho é, por exemplo, se você continuar dependendo de indicação, você vai... Agora eu estou falando da implicação. Eu peguei o mesmo conteúdo e trouxe um ângulo diferente desse mesmo conteúdo. E aí você vai começar a testar e validar dentro do teu funil, dentro dos teus criativos, que às vezes o que melhor funciona é uma pergunta, às vezes o que melhor funciona é uma afirmação, às vezes o que melhor funciona é um alerta. E além disso, você tem o formato. Então o que é o formato? Um vídeo em selfie é um formato. Um vídeo como esse é um outro formato. Um banner é um outro formato. Então, mapeia necessidade, expectativas,
resultados desse momento e desejos, acopla nisso os conteúdos mais promissores que atacam naquela dor, naquela necessidade, ou que apontam um resultado futuro que ele pode ter contigo. Começa a brincar com ângulos diferentes e formatos diferentes até tu achar a combinação perfeita. Às vezes a tua combinação perfeita vai ser um vídeo em selfie citando o resultado de cliente, que aí vai tocar muito no desejo dele. Às vezes vai ser tu trabalhando o medo. Então a primeira coisa é, eu preciso me comunicar direito com o meu público. A parte do criativo é nas partes mais essenciais. Mas ainda está no topo do funil do teu marketing. Depois disso, tu vai olhar para qual é a melhor estrutura para eu filtrar esse público que está chegando no meu funil de vendas. Então, as estruturas mais usuais que a gente encontra é, por exemplo, uma landing page que tu vai colher dados ou um formulário nativo do Facebook que tu vai colher dados. Beleza. Agora tu tem que definir o que é o teu MQL. O que é o teu MQL? Basicamente, MQL significa o lead qualificado pelo marketing. E existe um percentual mínimo para você trabalhar, que é 30%. Só que tu precisa definir o parâmetro desse MQL. Então, cara, aí tu vai olhar para o teu nicho. O nicho que eu ataco, quem pode me pagar o ticket médio que eu tô querendo ter, precisa faturar pelo menos tanto. Então, por exemplo, se tu cobra hoje um TCV de 9 mil para 3 meses, e tu sabe que para o cara poder te pagar olhando margem, olhando todos esses parâmetros, é pelo menos 80 mil. Então o teu MQL é um lead que fatura, que coloca lá que fatura 80 mil. Só que tu não basta olhar MQL. Vou te falar aqui um bizu. Se tu só olhar MQL, no momento em que o teu time de pré-vendas começar a só olhar MQL também, eles vão parar de ligar para aqueles caras que, porventura, podem ter mentido. E acontece direto, cara. Direto, a galera mente o faturamento aqui no nosso funil. Por isso tem que ter o SQL. O que é o SQL? É o lead qualificado pelo time de vendas. MQL é uma métrica para saber se o teu marca está no caminho certo. Mas o MQL não é uma métrica que vai fazer o teu time de pré-venda selecionar para quem ele liga ou para quem ele não liga. Se tu confundir essas duas coisas, o teu time de pré-vendas vai ser improdutivo. O teu time de pré-vendas precisa entender que ele tem que ligar para todo mundo. Vê se o cara colocou lá que fatura 0 a 20 mil. Por quê? Porque esse cara que fatura 0 a 20 mil, não necessariamente ele fatura 0 a 20 mil. Ele pode ter mentido. Faturamento é uma métrica muito pessoal. Dependendo do comportamento do teu público, por exemplo, a gente, a galera mente direto. Então, tem que ligar para todo mundo. Aí você parte, então, para a próxima parte do funil. A gente saiu já do processo de marketing, a gente captou o lead. Agora, a gente precisa olhar para o pré-vendas. No pré-vendas, então, você precisa definir o processo de SQL. Como é que eu vou qualificar o meu lead com pré-vendas? Aqui a gente usa a metodologia hiper conhecida, que é o BANT. Budget, autoridade, necessidade e time. O meu SDR, então, ele tem a missão de ligar para todo mundo que está na lista, mesmo se o cara fatura 0 a 20. Ele vai vender a empresa nos primeiros segundos, basicamente trazendo pontos de autoridade. Então aqui, eu gosto, já liguei como SDR. Eu gosto de ligar fingindo que sou um amigo. Tipo assim, ó. Então eu gosto de ligar bem cara dura mesmo. Samuel, meu amigo! Como é que você tá? O cara já pensa que é um amigo antigo, que não vê ele há um tempo, e ele nem lembra mais quem é, aí ele fica naquela situação meio preocupado de não estar lembrando. Então ele vai dizer, eu tô bem, cara, e você? Aí eu cito, cara, não sei se você lembra de mim, mas você se cadastrou no nosso formulário, lá no nosso site da assessoria luri.com, para basicamente entender a nossa solução de marketing e vendas para a tua oficina. Tá lembrado que tu se cadastrou no nosso formulário, colocou o teu contato, o teu nome? Então eu lembro ele que ele se cadastrou, e essa não é uma ligação fria. Os primeiros segundos é importante que você mostre para ele que essa não é uma ligação fria. Porque se ele pensar que é uma ligação fria, ele depois te ligo, tchau, desliga na tua cara. Então, define a lembrança. Agora, tu vai partir para um ponto de autoridade. Cara, perfeito. A gente tem hoje aqui mais de 300 oficinas crescendo com a gente mês a mês. E o meu objetivo dessa ligação é entender se de fato a gente pode te ajudar. Porque se eu não puder te ajudar, eu nem perco o seu tempo. Mas se eu puder te ajudar, seria muito interessante se você conseguir escolher essa informação que tem feito centenas de oficinas venderem mais ao redor do Brasil e do mundo. Posso fazer algumas breves perguntas?
Pronto. Agora tu vai para a parte do budget. Budget. Cara, tu colocou aqui que fatura entre 0 a 20 mil, é isso mesmo? Ah, não, eu coloquei isso, mas eu faturo na verdade 100 mil. Ah, legal, cara, super interessante. Me conta aí, tu fatura isso há quanto tempo? Vai sugar um pouquinho da dor, se ele tá estagnado. Autoridade. E, cara, me conta, sócio, você tem outros sócios? Como é que funciona? Só que a autoridade, tu não pode definir só sócio. Na autoridade, é todo mundo que participa das tomadas de decisões financeiras. Então, cara, eu não tenho sócio. Beleza. Agora, deixa eu te perguntar, existe alguma pessoa como a tua esposa que sempre participa das decisões financeiras da tua empresa? Cara, existe. A minha esposa. Beleza. Seria muito importante que ela tivesse também nesse encontro que eu vou estar ajudando contigo, para tu entender e ela tá alinhada com os próximos passos da tua oficina. Necessidade. E assim, me conta, o que que te fez se cadastrar no nosso formulário? Qual é o tua real necessidade que te fez se cadastrar? O cara vai dizer lá a real necessidade. Ah, eu quero vender mais. Ah, eu preciso aumentar o faturamento. Ah, eu quero parar de captar muito cliente de frota e cliente particular. Perfeito. Agora, timing. Cara, em uma escala de 0 a 10, só para eu entender. Esse só para eu entender, inclusive, é um baita gatilho para caso tu queira perguntar alguma coisa que parece meio indelicada, tu coloca o só para entender, ele amortece. Então, só para eu entender. De 0 a 10, qual é o teu nível de urgência de resolver esse problema? 10, 8, 7. Se for 7, se for 8, entendi. E o que que ficou faltando para o 10 para ser um nível de urgência máximo? Aí tu já começa a entender, o pré-vendas, ele precisa fazer duas coisas: pré-qualificar e vender a call. Então, não basta só ele agendar, não basta só ele vender a call com o closer, ele precisa pré-qualificar a partir de uma pergunta como essa, onde ele já prepara o cenário de que, cara, se ele deu um 8 no time, na hora de fechar com o closer, ele vai dar um 7, um 8 também, lá na parte final, nas perguntas finais, antes de mostrar preço. Então o closer já se prepara. Validou tudo, agora aquece o cara. Como é que aquece o cara? Fulano, é muito importante que você compareça nessa reunião que eu vou estar ajudando contigo. Porque nela você vai conseguir sugar informações essenciais que tem feito centenas de oficinas venderem mais ao redor do Brasil. Mas, ó, é muito importante que caso tu não consiga comparecer nessa ligação, tu me avise com muita antecedência. Por quê? Porque mais de 1.500 oficinas se interessam todos os meses em marcar essa reunião conosco. E a gente tem horários bem reduzidos, a gente selecionou você. Legal? Então eu já trouxe escassez pro cara. Não tem horário sempre, meu amigo. A gente é disputado. Entendeu? Você tem que trazer essa consciência para ele. E aí, é importante também eu te citar que a gente vai fazer lembretes contigo ao longo do dia até o horário da reunião. E aí você vai para a próxima parte do teu funil. Então, beleza, agendou. Agora tu precisa garantir que ele compareça. Tu precisa aumentar pontos de contato. Se tu tá com muito no-show, lembra a pessoa mais vezes sobre a reunião. Lembra de várias formas diferentes, com o conteúdo do Instagram, com uma prova social, com estou ansioso para os teus resultados, lembrando a nossa reunião tal hora, com tudo certo para a reunião tal hora. E precisa ser a prática do teu pré-vendas iniciar o dia como primeira tarefa, ligando para essa galera. E fazendo com que essa galera confirme a reunião do dia. Todas as reuniões do dia precisam ser confirmadas no início do dia. É a tarefa mais importante do SDR no começo do dia. Depois disso, ele vai para mais ligações. O lead compareceu, então você vai pensar agora na call de vendas. Como é que eu vou fazer uma call bem feita? Aqui a gente utiliza a estratégia do spin selling. A gente sempre utiliza proposta comercial. Então a gente vê muita gente falando, não, a gente não abre proposta. Mas o impacto que traz para a gente a proposta é absurdo. Hoje a gente tem uma taxa de conversão muito acima do mercado. Mês passado a gente bateu recorde de lucro, recorde de faturamento, com quase 40% de taxa de conversão de closes em call. Isso é inimaginável. Só é possível isso porque a gente tem uma proposta bem feita. Então, primeiro, o close precisa fazer spin selling. O que é spin selling? É uma metodologia de vendas onde tu vai trabalhar situação, problema, implicação, necessidade. Então, as perguntas que o teu closer vai fazer precisam mexer nesses contrapesos. A situação atual. O cara vai citar a situação. Depois ele vai mostrar o problema do cara. Teu problema, tu concorda que o teu problema é esse? Concordo. Cara, o que tu acha de viver nesse problema? Então tu vai cavando, ele vai cavando. Agora eu vou contrabalancear com a implicação. Se tu não resolver isso, o que vai acontecer nos próximos X meses? E aí eu vou mostrar a necessidade. Tu concorda que tu precisa de tal coisa, tal coisa, tal coisa? Sim. Se tu tivesse tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tu acha que qual seria o teu resultado?
Tu acha que se tu tivesse tal coisa, tal coisa, tal coisa, tu estaria mais perto ou mais longe daquele resultado que tu me citou no começo da reunião? Spin Selling. Depois, a apresentação de proposta. Então, a gente mostrar métricas de autoridade, resultados de cliente. E antes de você avançar para um ZOPA, o que é ZOPA? Zona de Possível Acordo. É basicamente aquela disposição de preços que faz com que o cara escolha o preço que você quer. É o que grandes empresas fazem. Não pense que aquelas 3 ofertas, aquelas 2 ofertas, aquele parcelado em 12 vezes que tem na Casas Bahia, não é intencional. Tudo aquilo vem demais. É que nem aquele estudo do cardápio. Um cardápio que tem R, cifrão e o preço vende menos que um cardápio que não tem o R, cifrão, que só tem o preço. E 100,00. Só o 89, só o 90. Sem o símbolo de reais e sem o símbolo de 0 depois do número, ou depois da vírgula. Isso é ZOPA, Zona de Possível Acordo. Então o que você vai fazer? Perguntas de validação. Quanto mais sims tu conseguir sugar do cara antes da etapa de preço, mais propenso a fechar ele tá. Fulano, deu pra entender tudo que eu te passei ou ficou alguma dúvida? Se ele avançar pro preço com alguma dúvida, ele não fecha contigo. E o racional dele vai estar batendo no coração. Não, cara, ficou nenhuma dúvida. O que eu te apresentei aqui, você acredita que vai impactar em até quanto? Você acha que assim, uma meta boa pra gente impactar o teu negócio em até 3 meses é quanto? Ah, cara, eu acho que vai aumentar em tanto meu faturamento. Show. E se eu te apresentar aqui um valor que seja, primeiro, cabível para o teu orçamento. Segundo, seja interessante do ponto de vista do investimento para o retorno que a gente está buscando aqui, que é o valor de tananã, tananã, que ele citou esse valor, lembra? Ele citou agora, nessa segunda pergunta, que em 3 meses ele imagina que ele vai aumentar em 100 mil, por exemplo, faturamento. Se eu te apresentar um valor que caiba no teu bolso e ao mesmo tempo seja interessante do ponto de vista de investimento e retorno, a gente fecha? Fecha, pronto. Agora, preparou tudo para o ZOPA. No ZOPA, o que você precisa ter? Desproporcionalidade para aquilo que tu quer fechar. E quando a gente fala de zona de possível acordo, uma metodologia simples que a gente gosta de fazer aqui, o primeiro, coloca 3 preços. O primeiro, o preço mais barato, que tem uma diferença de menos entregáveis. Ele é tipo bem enxuto. O do meio tem mais entregáveis. Deixa eu fazer assim que é melhor, né? Então, aqui o mais barato, pouquíssimos entregáveis. O do meio, 1 ou 2 entregáveis a mais que trazem um impacto bem maior e uma diferença de preço que compensa demais para a gente. E o último, bem mais caro em termos de valores, mas não em termos proporcionais. Então, por exemplo, 3 meses, anual. É um exemplo. Então, o anual, ele ser ali algo bem mais alto o valor, mas na proporção ele compensar mais, só que há um adiantamento de caixa bem interessante. Então, dessa forma, você consegue ter um ordenado que vai pegar o perfil do cara que tem mais dinheiro, do cara que quer uma parada melhor, e esse daqui pouquíssimos vão fechar, mas ele cria uma proporção interessante. Apresentou os valores, vai para a estratégia do ou, qual desses 3, ou esse, é mais interessante para você diante desse cenário? O cara vai falar e, obviamente, ele vai talvez trazer objeção, você precisa aprender a quebrar a objeção. Vou pensar, cara, vamos aproveitar, a gente está aqui para pensar, você precisa falar com quem? Financeiro? Pode ligar para o financeiro, eu desligo a câmera, desligo o microfone, você liga, volta, a gente conversa, porque aqui é a melhor oportunidade para a gente fechar. Esse é o melhor ambiente para nossa negociação. Você precisa ter também algum gatilho de urgência. Então, cara, talvez um valor interessante, um valor melhor para o momento da call. Isso faz diferença na hora do fechamento. E você precisa justificar isso, talvez em cima do teu CAF, custo administrativo financeiro. Tem um custo para trazer o cara para cá, vai ter um custo maior se for preciso recuperar ele. E aí, depois da quebra de objeção, é o fechamento, pagamento. Então, cara, a gente fez aqui todo o caminho da jornada do lead até o cliente, até ele se tornar pagador. E você precisa observar a quantidade de alavancas que a gente estruturou aqui. Então, criativo é uma alavanca, um custo por lead. Se eu diminuir meu custo por lead, eu normalmente aumento meu resultado aqui na ponta. MQL é uma outra alavanca. Se eu qualifico melhor a comunicação com o público certo, eu provavelmente vou trazer pessoas mais qualificadas que vão mudar o meu resultado aqui na outra ponta. SQL é outra alavanca. Pré-vendas, agendar mais é uma alavanca. Percentual de comparecimento é outra alavanca.
Taxa de conversão em reunião é outra alavanca. Ticket médio é outra alavanca. Então, quando você começa a olhar para as alavancas, você começa a entender. Para aumentar a minha receita aqui, basta eu mexer em alguma ou em todas essas alavancas. Growth é isso, é você olhar para o resultado final, destrinchar ele no máximo de alavancas que geram esse resultado e, consequentemente, você mexendo aqui, aumenta o resultado aqui. Espero que esse vídeo tenha te trazido uma amplificação, um mapa, um guia bem prático sobre funil de vendas para que tu possa otimizar os seus resultados por aí. Não esquece de se inscrever nesse canal, me seguir também lá no Instagram e crescer junto com a gente. Vamos para cima!